continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, eu quero ler com você hoje e pensar no capítulo 4, por gentileza, abra aí sua Bíblia, Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Uma história bem conhecida de todos nós, e eu intitulei aí a nossa mensagem hoje como a Escola da Tempestade. É um jogo de palavras interessante, né? Quem não gosta de escola, agora é que não vai gostar mesmo. Quem gosta de escola vai tentar entender o que é essa tempestade que essa escola aí tem a ensinar. Então, Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. O texto diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que ele já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu costumo dizer que há textos na Bíblia, se você ler todos os dias, eles sempre vão achar espaço para nos ensinar algo. Não é verdade? Não estou dizendo que os outros textos da Bíblia não têm esse poder, essa habilidade. Mas esse texto aqui, o texto da tempestade, a história que Jesus acalma a tempestade, é um desses textos que, se a gente ler segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias da semana, você vai perceber facilmente que as lições deles, as lições contidas nesse texto são desatualizáveis. Elas não deixam de se atualizar. Elas são sempre muito presentes. Esse é um texto que faz isso. Isso acontece aqui nesse texto, numa história muito conhecida por nós, porque ele é um texto que traz consigo um elemento que é comum a todos nós e que faz parte na dinâmica não só do nosso dia a dia, de segunda a segunda, como ele faz parte da dinâmica da nossa vida, como a gente vive essa grande narrativa da vida que nós temos. Esse elemento que é comum a mim, a você, independente da idade, independente do conhecimento, independente da classe social, independente de qualquer coisa, todos nós temos um elemento na nossa vida que se chama tempestade. A gente não tem como fugir desse grande elemento. É exatamente o que esses discípulos estão passando aqui nesse texto. Há uma tempestade que veio subitamente, uma tempestade que não foi programada, uma tempestade que não foi planejada. E geralmente é assim que as tempestades acontecem na nossa vida, não é verdade? Tempestade é aquele momento que nenhum de nós gostamos de passar. Por quê? Porque esse momento de tempestade mexe profundamente com as nossas estruturas emocionais, eu pelo menos sinto isso. A tempestade mexe com as nossas estruturas físicas e a tempestade também mexe com as nossas estruturas espirituais. Mas na escola da vida cristã, as tempestades, elas são instrumentos, grava essa palavra aí, pedagógicos para o fortalecimento da nossa fé. Deus nos ensina por meio das tempestades. E é justamente porque elas mexem conosco que nós temos a oportunidade de aprender lições preciosas, lições que marcam as nossas vidas e que vão nos fortalecer na nossa caminhada nessa vida. Se nós pararmos para pensar
um pouquinho em alguns personagens que viveram grandes tempestades e que, por causa dessas tempestades, conseguiram viver momentos marcantes e preciosos na sua vida, a Bíblia traz vários, não é verdade? Se você pensar, por exemplo, lá no Antigo Testamento em Moisés, você vai ver que Moisés ele adquiriu uma profunda confiança no Senhor, no grande eu sou, porque ele passou pela tempestade, por exemplo, de chegar em frente ao Mar Vermelho e olhar para o mar, e agora? O que eu faço? Ele aprendeu naquela tempestade que a única saída que ele tinha em todos os passos que ele fosse dar era o Senhor. Por isso que Moisés aprendeu a confiar profundamente no Senhor. Vocês vão lembrar também de José. José se tornou um grande líder do Egito e um grande líder marcado por misericórdia, porque ele se deixou ser tratado numa tempestade. A tempestade de ira, por exemplo, dos irmãos dele. Lembram do que a tempestade no coração dos irmãos dele provocou em José e provocou nos irmãos dele também? Então, José passou por essa tempestade e essa tempestade o transformou em um grande líder misericordioso. Abraão também. Se você lembrar de Abraão, ele desenvolveu a sua fé quando ele parou de se assustar nas tempestades do coração mentiroso dele. Ali no início, quando ele é chamado por Deus, quando ele se via diante de uma tempestade, diante de um conflito, ele ficava desesperado a ponto de mentir. Mas ele aprendeu a desenvolver a sua fé nas tempestades. E sobre nós? Quais são as lições preciosas que nós podemos aprender com a tempestade desse texto que a gente acabou de ler, que podem fortalecer a nossa fé? Quero falar para você hoje de 3 lições preciosas, marcantes, que nós aprendemos no tempo da tempestade. A primeira delas é que nós devemos nos submeter todas as nossas habilidades à soberania de Deus. Olha que lição preciosa que a gente tem a oportunidade de aprender no tempo de tempestade. Eu e você devemos colocar, submeter todas as nossas habilidades manuais, mentais, da fala, de comunicação, devemos colocá-las todas à soberania, diante da soberania de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes nós dizemos que nós confiamos a Deus todas as áreas da nossa vida. Na verdade, a gente canta e a gente confia em tudo, até que nós sejamos atingidos por uma boa tempestade que nos esgote. Você deve estar pensando alguma coisa que talvez você tenha vivido nessas últimas semanas, que você percebeu que você talvez não entregou todas as áreas da sua vida para o Senhor. Eu fui testado essa semana. Fui tomado por um medo por causa de uma situação. Em algum momento eu percebi que a minha confiança estava, talvez, em câmeras de segurança, em alarmes, e meu coração foi agitado por uma avalanche de emoções. É aí que o teste começa. Se vocês observarem, os discípulos estavam em casa. Essa cena que vai acontecendo aí nesse mar, é um mar que eles conhecem. É um mar que eles sabem manejar, é um mar que eles conhecem a distância, a profundidade. Era um mar que tinha uma característica de ter algumas tempestades. Não era a primeira tempestade que eles tinham passado. Então, eu correria o risco de dizer que esses discípulos eles estavam em casa, eles estavam à vontade. Esses discípulos sabiam o que era pescar, eles viviam disso, eles estavam acostumados com o mar da Galileia. Talvez eles pensaram, vamos entrar no barco, é só uma tempestade, é só mais uma daquelas dificuldades que nós encontramos no mar, até que eles perceberam que as habilidades dele não seriam suficientes para se salvar. O mar foi ficando agitado, o mar foi ficando revolto, e eles começaram a perceber que o conhecimento que eles tinham a respeito do mar talvez já não fosse suficiente para livrar a vida deles. Se vocês observarem como eles entram no barco, inicialmente eles deixam Jesus como? Muito à vontade para dormir, para descansar. Quem está acompanhando aí o Evangelho de Marcos, viu que no último capítulo Jesus está vindo de uma série de pregações sobre as parábolas. Você lembra disso?
ele vem trabalhando muito. Aí ele já libertou muita gente, aí ele já expeliu demônios, aí ele já evangelizou, ele continua pregando, ele vem de um trabalho intenso. E ele ali, como homem, precisa descansar. Então, ele entra no barco depois de um longo dia de trabalho. É possível que os discípulos tenham pensado assim: o nosso mestre precisa descansar, né? Então, deixa ele dormir, deixa ele descansar e que a gente cuida das coisas aqui. Só que a coisa virou. A situação saiu do controle deles. E a gente, na vida, a gente precisa, de fato, aprender que uma hora ou outra as coisas vão fugir do nosso controle. Mas quando nós aprendemos a colocar todas as nossas habilidades submetidas ao controle de Deus, nós temos mais chances de nos darmos melhor diante dessas situações. Interessante que, inicialmente, eles deixam Jesus descansar. Mas quando eles se veem desesperados, eu não sei se você percebe, mas a pergunta que eles fazem a Jesus não é uma pergunta num tom muito amigável. É num tom um pouco sarcástico. Eles dizem para Jesus: peraí, o senhor vai ficar dormindo aí enquanto a gente morre? É assim que funciona? O senhor não vai fazer nada, o senhor não vai se mover, o senhor não vai trabalhar. Existe aí um conflito no coração desses homens que antes entendiam que Jesus deveria ali descansar e agora se veem atacando Jesus. O senhor não está vendo que a gente vai morrer? Não te importa que a gente pereça? É assim que o coração agitado daqueles discípulos se coloca diante de Jesus. Quantas vezes nós fazemos isso, hein, irmãos? Já pensaram nisso? Quantas vezes a gente muda o tom? Quantas vezes a gente coloca o Senhor na parede? Quando a gente percebe de fato que muitas das coisas que nós temos, elas estão submetidas ao nosso controle e não ao controle total do Senhor. Jesus estava aqui começando a primeira lição daquele grupo de discípulos. Ele precisou esgotar todos os recursos provenientes da habilidade daqueles discípulos. Jesus, muitas vezes, esgota os nossos recursos para que, de fato, nós conheçamos a Ele com um pouquinho de mais profundidade. Eles precisavam aprender isso para que eles confiassem exclusivamente no poder de Jesus. É muito possível, irmãos, que na nossa caminhada nós, em algum momento, percebamos que nós estamos desenvolvendo falsa confiança. A gente diz que confia, mas lá no fundo, quando todos os nossos recursos, quando todas as nossas possibilidades são esgotadas, nós enfraquecemos emocionalmente, enfraquecemos espiritualmente, enfraquecemos fisicamente. Graças a Deus pela palavra de Deus que nos alerta e nos dá a oportunidade de reavermos isso na nossa vida. Na história do homem, da humanidade, sempre foi assim. Lembra do que Deus fez com Jó? Jó era um homem íntegro perante Deus. Jó era o cidadão que ia todo domingo com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Jó era esse homem que orava, que participava das reuniões de oração. Jó era esse homem que sempre tinha um bom conselho. Jó era um homem de assistência social. Ele tinha o prazer de distribuir os seus bens para os outros. Esse era Jó, um homem crente. Mas Deus queria mostrar a sua face, queria mostrar para Jó que Jó precisava aprofundar um pouquinho mais o relacionamento dele com Deus. O que Deus faz com Jó? Jó tinha muitos bens. Lembra dessa parte? O que Deus faz? Eu vou zerar os bens. Eu não vou deixar ele com 10%, nem com 50%. Eu vou tirar os bens dele. Talvez Jó tenha pensado, eu não preciso dos bens, eu tenho minha família. Com a minha família eu vivo bem. Deus vai lá e tira a família de Jó. Ele não tira apenas um filho. Talvez Jó até pense, né? Eu tenho aí mais 9, 8, graças a Deus, porque eu ainda tenho alguns filhos e Deus vai e faz o que com ele? Tira dele. Deus esgota os recursos de Jó.
Quando ele esgota os bens, quando ele esgota a questão familiar, talvez Jó ainda pense, não, mas espera aí, eu tenho amigos. Aí o Senhor zera os amigos. E ainda dá 3 amigos muito ruins para ele. 3 conselheiros terríveis. Mas é diante de uma situação como essa, que Jó, no final ali da exposição do livro, ele diz assim, Senhor, é verdade, antes eu conhecia o Senhor por causa das minhas habilidades, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que, de fato, o meu Redentor vive. Agora eu sei que, de fato, que as minhas habilidades foram construídas numa falsa segurança. E eu preciso me curvar diante do Senhor. A tempestade continua. E uma outra lição que esse texto nos ensina é que nós devemos concentrar todo o nosso esforço em Jesus para perceber os seus sinais. Verso 38 fala sobre isso. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que nós pereçamos? Observe que esses discípulos estavam perplexos pela tempestade que ameaçava a vida deles. Aqui não era somente uma tempestadezinha. Aqui era uma tempestade que ameaçava a vida deles. Aqui era uma tempestade que os colocava diante de uma situação de morte. E perplexos por essa tempestade, os discípulos, apesar de terem visto Jesus curar tanta gente, não é? Até o capítulo 4, ele já se revelou, ele já foi autenticado, ele já foi batizado, ele já foi autorizado, ele já curou muita gente. Ele está aqui num contexto onde as pessoas estão perguntando quem é esse homem? O que esse homem é capaz de fazer mais? Esse aqui é um contexto no qual os inimigos estão intensos sobre a vida de Jesus. Mas perplexos pela tempestade, talvez os discípulos eles não conseguiram lembrar, não conseguiram se manter concentrados nos sinais que Jesus estava mandando para eles. Talvez você diga, pastor, mas que sinal que Jesus mandou se ele estava dormindo? Já pensou nisso? Sabe qual é o sinal, irmãos? O sinal é que se Jesus estava dormindo, os discípulos deveriam, no mínimo, olhar para ele e se acalmar. O sinal era esse. O sinal era o silêncio. O sinal era como Jesus se colocava na contramão diante do conflito que aqueles homens enfrentavam. O silêncio de Jesus aqui, ele é de fato desafiador para nós que somos rápidos, não é verdade? Quantas vezes nós oramos ao Senhor e parece que o Senhor está dormindo. Parece que Ele não responde às aflições do nosso coração. O silêncio de Jesus aqui, ele é desafiador para nós que somos reativos, que temos que dar respostas rápidas. O silêncio de Jesus é desafiador para uma sociedade barulhenta como a nossa. O silêncio de Jesus, ele é desafiador para nós que de alguma forma nos desconcentramos muito fácil diante das pressões e aí nós queremos ressuscitar as nossas últimas reservas de solução, mesmo que elas estejam esgotadas. A gente vai lá dar um jeito, a gente vai ter que resolver o negócio. Mas silêncio não é comigo. Eu preciso entrar em ação. Quem quer enfrentar a tempestade precisa concentrar todo o seu esforço em Jesus para perceber com os olhos espirituais os sinais que Jesus manda. Eu confesso para vocês que o silêncio de Jesus é uma das características que mais nos desafia enquanto seres humanos. O episódio ali de Êxodo 32, você vai lembrar, quando Moisés está lá no monte recebendo as tábuas da lei, conversando com Deus, há um tempo que parece ser um tempo silencioso para o povo que está esperando Moisés ali embaixo. E ali, representado pela aparente demora de Moisés, o silêncio começou a ficar barulhento no coração daquele povo, e o povo começou a perguntar, cadê Moisés, o que está acontecendo? Nós precisamos de um movimento, nós precisamos saber o que está acontecendo, e aquele silêncio promoveu um barulho tão grande no coração daqueles homens,
que alguns indícios e depois ações concretas de idolatria do coração do povo começaram a aparecer. Eles começaram a resolver a questão do silêncio do jeito deles. O coração deles começou a produzir saídas. O coração deles começou a ser tomado por outras soluções que não provinham de Deus. Talvez eles disseram, já que Deus não fala, já que Moisés não desce, já que ele não aparece, quer saber? A gente vai dar o nosso jeito aqui, a gente vai fazer o culto do nosso jeito. A gente pega isso aqui, junta aqui as nossas coisas e dá um jeito de fazer isso aqui acontecer. Talvez esse Deus fale com a gente. Como o silêncio é desafiador para nós. Quando isso acontece, irmãos, o desespero toma conta de nós e nós facilmente desfalecemos. Aqueles discípulos estavam para desfalecer. Porque o silêncio de Jesus, que era uma forma de se comunicar com eles, não era entendido por eles. O silêncio de Jesus não significava que ele não estava em ação, e isso continua valendo para nós até hoje, irmãos. O silêncio de Deus não significa que ele não está em ação. Pelo contrário, o nosso Deus, ele age no movimento ou no silêncio. Esse é o nosso Deus. Talvez nos grupos de oração que nós vemos por aí das crianças na quinta-feira, que elas pedem tanto, todas as orações existe o pedido pela cura do coronavírus. Vocês precisam ver como o coração delas está agitado. O que essas crianças estão vendo, onde elas estão observando tudo isso? Por que nós estamos, será que nós estamos contribuindo com a agitação do coração delas? É possível. A mídia faz isso por si mesma. Mas nós estamos produzindo, talvez, um grupo de crianças que serão os nossos futuros adolescentes, adultos, líderes da igreja, que talvez não estão aprendendo a confiar no silêncio de Deus. Não que seja errado as nossas crianças apresentarem isso a Deus, mas como elas lidam com o silêncio diante de Deus? Em tempo de tantas vozes que nós estamos ouvindo, irmãos, e a gente fica busca de vozes, não sei se você já se viu assim. Deixa eu ver quem vai falar hoje para ver quem eu acredito, né? Deixa eu ver se vai melhorar por esse lado aqui. Aí daqui a pouco a gente vai lá no outro e a gente fica meio que perdido. Eu fico me perguntando, será que Deus não estaria querendo falar conosco no silêncio? Será que Deus não está dando simplesmente os seus recados no silêncio para a gente? Confiem em mim. Vocês querem me ouvir? Querem me ouvir atentamente, em alta voz e bom som? Leiam a minha palavra. Me busquem. Eu vou me revelar a vocês. E eu estou me revelando na história. Eu estou cumprindo um plano de redenção. E o fato de muitas vezes eu não responder o que vocês querem, o que vocês pensam, não significa que eu não esteja lá. Quem quer passar por tempestade tem que aprender a concentrar todo o esforço em Jesus para conseguir captar os sinais de Jesus. Por último, nós devemos, uma terceira lição preciosa no meio dessa tempestade, é que nós devemos colocar toda a nossa fé num profundo relacionamento com a palavra de Deus. Eu não disse a fé parcial, tá? Eu não disse só uma parte da sua fé. Eu disse que nós devemos colocar toda a nossa fé num profundo relacionamento com a palavra de Deus. Jesus acalma a tempestade como? Se você observar os versos finais aí, ele diz o quê? O verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus usa da sua palavra, a palavra ao vivo e a cores. É com a sua palavra, no seu tempo, com o seu método, depois de ter começado a dar algumas lições nos seus discípulos que precisavam ser marcados por profundas experiências, afinal Jesus logo seria assunto ao céu e esses homens precisavam estar marcados para dar continuidade ao ministério de Jesus. Jesus usa a palavra. Jesus declara com sua boca a palavra. E quando ele fala, as coisas não vão simplesmente se acalmando gradativamente. Não, é na hora. Pá!
É uma ordem só. Logo em seguida, você vai observar que Jesus pergunta aos discípulos: cadê a fé de vocês? Tá, já resolvi o problema, mas agora me digam, vamos lá, vamos ter uma conversa aqui da nossa escola agora. Depois de passar por essa experiência, cadê a fé de vocês? Será que vocês já esqueceram de tudo que vocês viram até aqui? Será que vocês não compreenderam com profundidade o que significa que eu sou o Filho de Deus? Será que as curas que vocês já viram até aqui não foram suficientes para provar que eu cuido de vocês? Será que todos os movimentos, todos os milagres que vocês viram aqui não foram suficientes para penetrar o coração de vocês? Será que vocês não estão me ouvindo com profundidade? Talvez Jesus chegue a essa conclusão. Vocês estão andando comigo há algum tempo e parece que não estão andando com profundidade. Parece que essa teologia ainda não desceu no coração de vocês a ponto de promover mudanças significativas no comportamento de vocês. Jesus dá uma bronca aqui na turma. E ele faz isso conosco muitas vezes. Ele me deu uma bronca com esse texto aqui, uma bronca com muito amor, dizendo: André, as tempestades vão continuar. Elas são inevitáveis na caminhada cristã. Mas você precisa reagir melhor às tempestades. Se prepare que vem outra logo aí pela frente. E o resultado que você teve nessa vai influenciar como será o resultado da próxima. É interessante, irmãos, que Jesus, no início da travessia, não sei se você passou despercebido desse detalhe do texto, mas lá no início do texto, lá no início da travessia, Jesus já tinha dado uma palavra de ordem do que iria acontecer. Lembra? Jesus falou o que para eles? Passemos para o outro lado. Jesus já tinha dito: nós vamos atravessar o mar. Aconteça o que acontecer, nós vamos atravessar o mar. E essa promessa a gente tem também com a gente. A gente tem essa promessa viva. Ele disse para a gente isso, está prometido. Eu vou ficar com vocês até a consumação do século. Eu vou ser o Espírito Santo Consolador. No dia que o coração de vocês se sentir abatido, falem comigo. Busquem a minha palavra. Eu vou me manifestar a vocês. A gente está guardado por Ele. A gente está cheio de promessas no Antigo e no Novo Testamento de que Deus estaria conosco. Mas muitas vezes o nosso coração agitado, ele se perde no meio da tempestade. Jesus já tinha dito para eles: ei, eu vou dormir aqui porque a gente vai atravessar o mar. Com tempestade ou sem tempestade, a gente vai atravessar o mar. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós nos assemelhamos aos discípulos no episódio da tempestade. Nós damos uma ênfase absurda na tempestade. É possível que você tenha visto aí na hora de ler o texto, o título que aparece em algumas Bíblias: Jesus acalma uma tempestade, e você foi rapidamente para o assunto da tempestade. É possível que você, é aquela história da tempestade, essa aí eu já conheço, né? Só que a gente perde as grandes preciosidades desse texto se a gente foca na tempestade. Nós damos uma ênfase absurda na tempestade e nós esquecemos facilmente dos detalhes mais preciosos que nós deveríamos nos ater. Irmãos, o medo que envolveu os discípulos foi tão consumidor. Já teve muito medo? A gente treme. Eu, quando estou muito medroso, eu começo a tremer. Eu fico gelado. Tremo. Tem gente que fica mole, né? Tem gente que meio que fica desfalecido, sem coragem. Tem gente que precisa correr. Tem gente que precisa comer. Tem gente que fica agitado. O medo que envolveu os discípulos foi tão consumidor que rapidamente eles esqueceram o pequeno, mas eu julgo aqui que era o mais importante detalhe que Jesus havia dito a eles antes deles entrarem no barco. Nós vamos atravessar para o outro lado. Irmãos, confiança tem a ver com profunda atenção e intimidade que são construídas num relacionamento diário com Deus.
Não estou dizendo que a gente não vai ter medo, mas aqueles que estão em Cristo, porque confiam em Cristo, que venceu a morte, que garantiu a vida eterna em Cristo Jesus, eles não vivem em torno do medo, eles não vivem em função do medo. A sociedade que a gente está vendo, e talvez seja a sociedade que vai estar à nossa disposição depois desse grande problema que a gente está vivendo, vai ser uma sociedade muito medrosa. Já está sendo. As pessoas com medo de sair, de falar, de se cumprimentar. As pessoas com medo de trabalhar. Quais são os efeitos que vão acontecer depois de tudo isso? Eu tenho dito que uma sociedade medrosa vai precisar de uma igreja corajosa. E cadê a igreja corajosa? A igreja corajosa é essa igreja que está disposta a submeter todas as suas habilidades diárias à soberania de Deus. A igreja que se torna corajosa é a igreja que se concentra, que busca concentrar todos os seus esforços em Jesus para perceber os sinais de Jesus. A igreja corajosa, o povo de Deus corajoso, é esse povo que coloca toda a sua fé num profundo relacionamento diário com a palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo e orando ao Senhor, que o Senhor nos transforme nas tempestades da vida. Vai ter mais, vai ter. Não pense que a pandemia é a grande tempestade. Já disse isso em outras ministrações. Existem tempestades no nosso coração. E o pecado provoca. Nós vamos passar por outras tempestades. A grande questão é como nós passaremos por essas tempestades. Nesse exato momento a gente está vivendo. E a minha oração é que a gente olhe para esse texto não dando ênfase somente à tempestade, não se concentrando, não colocando todos os nossos esforços na tempestade. Quem olha para esse texto dando ênfase somente à tempestade, vai no máximo se desesperar, se afogar e sofrer. Mas quem olha para além da tempestade e vê Jesus como um elemento central nessa tempestade, vai perceber que a tempestade em si, ela é um instrumento de Deus para nos ensinar a não se desesperar, para nos ensinar a nadar e para nos ensinar a viver. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Que ela encontre morada no nosso coração. Que nós revisitemos esses pontos durante a nossa semana. Conversemos com os nossos familiares. Conversemos nas nossas devocionais a respeito desses ensinamentos preciosos que o Senhor nos dá, para que nós passemos com coragem por essas tempestades. Que o Senhor nos abençoe. Quero orar por você agora.